Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aula não vai ser ao vivo, mas eu fiz uma gravação aqui das explicações que nós teríamos na nossa aula de hoje. O assunto da nossa aula de português de hoje, dando continuidade ao que nós começamos a ver na aula passada, nós vamos aprofundar um pouco sobre os elementos do texto narrativo. Quando nós falamos em textos narrativos, envolve uma série de gêneros que pertencem aí ao tipo narrativo. São contos, crônicas, letras de música, poemas, vários são os gêneros que podem trazer esses elementos da narrativa, tá certo? E aí, para começar aqui, primeiro eu quero que vocês observem estas imagens e façam aí uma reflexão, né? Geralmente as imagens nos falam algo. Se vocês pararem para pensar, todas as imagens elas trazem consigo uma história. Quando você pega uma foto, quando você olha uma imagem como essas aqui, no caso, né, nós temos aqui 6 imagens, cada uma com um cenário diferente, com ambientada aí em locais bem diferentes, né? O que essas imagens nos dizem? Se vocês fossem criar histórias a partir desses cenários, que títulos vocês dariam para essas histórias? Se imaginem dentro de cada um desses cenários, né? Essa primeira com as nuvens, esse pôr do sol, esse vulcão, né? Essa tempestade. Se imaginem dentro de cada um desses cenários e tentem imaginar aí o que essas imagens dizem para vocês. O que vem à mente de vocês quando vocês observam essas imagens? Façam uma reflexão. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que as imagens, os cenários, né, elas são aí fundamentais para que as histórias ganhem vida, né? E aí nós vamos ouvir uma música, tá bom? O nome dessa música é Hoje à Noite Não Tem Luar. Não sei se vocês conhecem, mas nós vamos ouvir. Eu quero que vocês observem que quando eu falo em textos que trazem aí os elementos narrativos, nós vamos ter não só esses textos que nós já conhecemos, né, o conto, crônicas, esse texto em especial que eu trouxe aqui, que é uma letra de música, nós vamos ver que também é possível haver narrativas nesse gênero textual. E aí nós vamos ouvir aqui a música e depois fazer aí uma percepção desses elementos aí da narrativa. Ela passou do meu lado. Oi, amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha. Ela
linda a música, né? Eu particularmente gosto muito. Espero que vocês tenham curtido aí também. Agora vamos voltar aqui para os nossos elementos narrativos, né? Será que essa música tem de fato, né, esses elementos da narrativa que nós vamos estudar? Então a letra da música é essa, né? Eu acredito que deu para todo mundo entender aí a mensagem que quis passar. E aí, vamos observar, vamos primeiro recapitular aqui o que é uma narração, né? O que é uma narrativa. Eu acredito que é um tipo de texto que vocês já vêm tendo contato desde muito tempo, desde o ensino fundamental, que fala-se em textos narrativos para vocês. Então, não é um tipo textual novo, não é um tipo textual diferente. Narração tem como objetivo aí relatar fatos, falar sobre algo acontecido, falar sobre acontecimentos, contar de modo detalhado uma história. E essa história ela pode ser oral ou escrita, pode ser real ou imaginária, tá certo? Em uma narrativa, há o relato de acontecimentos envolvendo os personagens que agem, participam da história. Essas ações acontecem em um tempo e em um espaço. Há os personagens, que é quem participa da história, o que esses personagens fazem, que são as ações, tem o espaço, que é onde a história acontece, e tem o tempo, que é quando essa história acontece. Basicamente, esses são os elementos que um texto narrativo apresenta, né? A narração, ela consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam em um determinado espaço à medida que o tempo passa. Sempre que falamos em narração, temos a ideia de contar histórias, sejam elas verdadeiras ou falsas. E aí, voltando aqui para a letra da música, vamos observar se ela tem realmente todos esses elementos da narrativa que nós vimos aqui, né? Eu trouxe aqui um trecho da música que é a parte mesmo da apresentação da história, né? A estrutura do texto narrativo. Nós temos primeiro a apresentação, que é a parte do texto que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar. Vejam que nessa primeira parte eu consigo identificar os personagens, que é ela e eu, né? A gente percebe pelo o eu lírico, a forma como o eu lírico coloca, que se trata aí de um homem e de uma mulher, os personagens da história. Em azul, você encontra algumas circunstâncias da história. Você está tão sozinha, então sorriu para mim. É algumas circunstâncias de que aconteceu aí na história. Temos o lugar em verde, naquele dia junto ao mar, as ondas, a praia. Então a gente consegue identificar alguns lugares nesse trecho aí, nessas partes em verde. E em laranja a gente tem o momento, naquele dia o sol brilhava, né? Então a gente tem aqui nessa apresentação, nessa primeira parte da música, a gente consegue identificar todos esses elementos. Depois, o segundo ponto, primeiro parágrafo de um texto narrativo, no caso aí a primeira estrofe, há essa apresentação, né? Depois vem uma complicação. Que complicação é essa? A complicação, normalmente, é a parte do texto em que se inicia propriamente a ação, né? É onde vai realmente começar a parte da história, conduzindo aí para o clímax, que é aquela parte mais, assim, intensa, né? Que você pensa, poxa, e agora? O que vai acontecer? O clímax, basicamente, é aquele momento bem, assim, de suspense mesmo, né? E aí, nos encontramos, no caso da letra da música, né? O clímax é esse aqui. Nos encontramos à noite, passeamos por aí, e num lugar escondido, outro beijo lhe pedi.
Vejam que aqui você aqui vai ter, né, vai ter uma parte mais de ação mesmo da história, né? Quando o casal se encontra, passeou, né? E de repente ele pediu outro beijo a ela, né? Então é o momento mesmo do que vai se aproximar do clímax, que é a próxima parte. O clímax é o ponto da narrativa em que a ação atinge o seu momento mais crítico, aquele momento realmente mais intenso. E aí, ó, é nesse momento, lua de prata no céu, o brilho das estrelas no chão. Tenho certeza que não sonhava. A noite linda continuava, e a voz tão doce que me falava: o mundo pertence a nós. Então, é o momento em que ele percebe que, na verdade, tudo não passou de um sonho, né? E ele tem muito claro que era tudo muito real, né? Ele tem certeza que não sonhava. E aí ele vendo aquela lua de prata no céu, né? Parece que é como se tudo tivesse acabado, como se o grande amor aí da vida dele, a mulher da vida dele, tivesse ido embora, né? E aí é o clímax realmente lá da letra da música. E por último, o desfecho, que é a solução do conflito produzido aí pelas ações. E hoje à noite não tem luar e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Hoje à noite não tem luar e eu estou sem ela. Então, o desfecho da história é que ele fica sozinho, ela vai embora, né? E ele fica se perguntando onde procurar aí o seu amor. Né? Então, vejam que há essas 4 partes na narrativa. A apresentação, a apresentação a apresentação, que é o momento de apresentar os personagens, apresentar o espaço, apresentar o lugar onde está acontecendo. Depois a complicação, né, que é onde começa as ações. O clímax, que é o momento mais alto da narrativa. E, por último, o desfecho, certo? Então, para que o texto, né, seja dotado de sentido, precisa atender a alguns critérios específicos. No caso, precisa ter esses elementos, personagens, espaço, tempo e narrador, né? Os personagens aí, como nós já vimos, né? Os personagens podem ser homens, crianças, bichos, seres imaginários, objetos que se transformam, enfim, né? Pode ser tudo isso. Depois vem os personagens aqui, eles podem se dividir, né? Eles podem ser protagonistas, que são aqueles mais importantes, né? Realmente o personagem protagonista é aquele principal da história. Os secundários, que não têm tanta importância, mas eles têm ali, desempenham um papel, né, dentro da narrativa. E os figurantes, que são aqueles que desempenham um papel bem irrelevante mesmo, né? Quase não tem tanta importância na narrativa. O tempo, que retrata aí a duração em que se dá a ação, demarcando quando ela acontece, tá? O espaço, que é o local onde acontecem os fatos, onde as personagens se movimentam, ou seja, onde elas realizam aí as ações. E o narrador, né, é o sujeito que conta a história. E aí nós vamos ter o narrador personagem, que é quem conta, narra e participa ao mesmo tempo. Temos o observador, que é quem descreve os fatos sem se envolver muito. E temos o narrador onisciente, que é o mais comum aparecer nas narrativas, que é aquele narrador que sabe de tudo, né, que revela dentro da história os sentimentos, conhece aí o íntimo dos personagens. E aí, aqui, né, a gente tem aqui o esquema final do texto narrativo. É contado através do narrador, acontece em um determinado tempo, apresenta características do local onde acontecerão os fatos, é centrado no conflito vivido pelas personagens, envolve personagens, é baseado na ação, né? Esses são os elementos aí da narrativa. E por último, gente, eu quero encaminhar aqui uma atividade para vocês fazerem. Na aula passada, eu pedi para vocês assistirem 2 vídeos. Um era sobre os elementos da narrativa
e o outro era um conto da pequena vendedora de fósforo, né? Então, o que eu quero que vocês façam é assistam novamente o vídeo, caso não tenham assistido, assistam, e quem já assistiu é bom que rever, né, para poder identificar esses elementos aqui da narrativa. Personagens, espaço que a história acontece, tempo que a história acontece, o clímax e o desfecho. E aí vocês façam no caderno e mandem aí a foto, né, mandem aí a foto para mim, né? Podem responder. Caso não consigam, eu vou enviar o link do vídeo de novo, sem ser aqui no vídeo, que aí fica melhor também. E eu vou mandar o PDF dessa aula, ok? Então, é isso. Nossa aula de português hoje era para apresentar esses elementos da narrativa. Espero que tenham entendido. E na próxima aula a gente retorna e tira possíveis dúvidas e faz aí uma interação maior. Ok, gente? Até mais.